Quando a gente pensa em Sansão, né, vem logo na cabeça aquela imagem de força absurda, o cara que peitava exércitos sozinho. Só que essa é só uma parte da história. A verdade é que Sansão é um baita paradoxo, um cara com um poder gigantesco, mas ao mesmo tempo cheio de fraquezas, bem humanas. Um libertador que, vamos ser sinceros, parecia mais motivado pela vingança pessoal do que pela causa de seu povo. E é exatamente essa bagunça, essa complexidade toda que a gente vai mergulhar hoje. E aí que fica a grande pergunta, né? Se Sansão era esse cara tão impulsivo, tão problemático, por que raios Deus escolheria ele? Por que dar o poder do espírito a alguém com um caráter, digamos, tão duvidoso? É essa questão que vai guiar a nossa análise. Pois é, o dilema tá todo aí. Sansão era vingativo, agia por impulso, quebrou o voto sagrado dele várias vezes e mesmo assim o texto insiste em dizer que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Como pode? Essa tensão, essa briga entre a unção de Deus e o caráter falho do homem é a chave. E não só para entender o Sansão, mas para sacar o que estava acontecendo com o povo inteiro. Olha, para a gente entender o herói, mesmo um herói todo torto como o Sansão, a gente precisa primeiro entender o problema. Qual era a situação que pedia por um cara como ele? E o problema de Israel naquela época ia muito além dos inimigos de fora. Era uma coisa interna, um silêncio profundo e até meio assustador. 40 anos. Para pensar nisso um segundo. 40 anos. É uma geração inteira que nasceu, cresceu e viveu sob o domínio dos filisteus. A escravidão já não era mais uma crise, sabe? Tinha virado a rotina, o normal. Era o ar que eles respiravam. E é aqui que a coisa fica realmente chocante. Se você olhar para trás, no livro de Juízes, toda vez que o povo era oprimido, eles clamavam, eles pediam socorro a Deus. Mas dessa vez, nada. Silêncio total. Parece que eles se acostumaram tanto com as correntes que simplesmente pararam de querer ser livres. Pararam até de pedir ajuda. Tem um nome para isso, um conceito que ajuda a gente a entender. Inadimplência vocacional. O que é isso? É basicamente quando um povo sabe para que foi chamado, mas prefere ficar parado. É escolher a segurança da opressão em vez do risco da liberdade. É quase uma idolatria da zona de conforto. E é nesse cenário, nessa apatia geral, que Deus resolve agir, mesmo sem ninguém ter pedido. E como que Deus age? Não é com um exército, não é com uma grande revolta. A intervenção de Deus começa de um jeito bem diferente. Começa com uma promessa. Um sussurro de esperança para uma mulher que não podia ter filhos, bem no meio de uma nação que nem sequer pedia por um salvador. Deus toma a iniciativa, ponto. Ele age por conta própria. O mensageiro divino aparece e promete um filho. No meio daquele silêncio ensurdecedor de Israel, a graça de Deus simplesmente rompe a inércia. E esse menino não seria qualquer um. Ele seria consagrado a Deus desde o ventre, um nazireu. E essas regras todas não eram por acaso. Eram símbolos bem claros de que ele era separado para Deus. A força dele, no fim das contas, não viria dos músculos, mas dessa consagração, desse status especial que ele tinha. E tem um detalhe sensacional. Quando Manoá, o pai de Sansão, pergunta o nome do anjo, a resposta é: por que você pergunta o meu nome? Ele é maravilhoso. Gente, maravilhoso não é um nome comum, é um título divino, é um dos nomes usados lá em Isaías para descrever o próprio Messias. Isso mostra o peso da coisa. O chamado de Sansão não era um evento qualquer, era Deus intervindo diretamente na história. Mas olha só que detalhe crucial na promessa. O anjo diz que Sansão começaria a libertar Israel. Ele não ia terminar o serviço. A missão dele era dar o pontapé inicial, ser a faísca, o catalisador de algo bem maior. Isso já prepara o terreno pra gente, né? Mostra que a história é maior que o próprio Sansão. E que as vitórias dele, por mais incríveis que fossem, seriam incompletas. E é aí que o drama pessoal de Sansão começa pra valer. É um choque de trens. De um lado, o chamado de Deus, do outro, os desejos do coração dele, totalmente fora de controle. Presta atenção no que ele fala. Quando ele quer se casar com uma mulher filistéria, o argumento dele não é a vontade de Deus, não é nada disso. Pega ela para mim porque ela agrada aos meus olhos. Essa frase é basicamente o resumo da ópera do livro de Juízes, que repete várias vezes. Naqueles dias, cada um fazia o que achava certo. Sansão não era uma exceção à regra, ele era o retrato perfeito da sua geração. O conflito fica escancarado, né? O voto de Nazireu pedia pureza e ele vai lá e pega mel da carcaça de um leão morto. O voto era sobre ser separado e ele busca uma esposa justamente entre os inimigos.
O chamado era para libertar a nação, mas as ações dele são quase sempre movidas por pura vingança pessoal. É só ver a sequência. Tudo começa com um enigma numa festa de casamento. Quando ele se sente traído, qual a reação? Ele não convoca um exército, ele não organiza uma resistência. Não, ele pega 300 raposas, amarra fogo no rabo delas e queima as plantações dos filisteus. É uma tática de guerrilha, claro, mas a motivação é sempre pessoal. É um ciclo de vingança que só vai aumentando. E essa jornada solo do Sansão nos leva, talvez, ao momento mais chocante de toda a história. Um momento que escancara um nível de paralisia espiritual em que Israel estava mergulhado. 3.000, guarde esse número, 3.000 homens da tribo de Judá, a tribo dele, vão ao encontro de Sansão quando ficam sabendo que os filisteus estão atrás dele. E você acha que eles foram para lutar junto? Que nada! Eles não viram ali um libertador, viram um problema, um cara que estava arrumando confusão. Eles foram lá para amarrar o Sansão e entregar ele de bandeja para os inimigos. Tudo isso para manter a paz da escravidão. Eles preferiram entregar o único campeão que tinham para não arriscar o conforto da servidão. Pensa na cena, 3.000 homens contra um. Só que esse um, mesmo com todas as suas motivações tortas, estava lutando pela liberdade. E os 3.000 estavam lutando para proteger as próprias correntes. É devastador. E aqui a gente tem o diagnóstico final da situação. Aquela inadimplência vocacional que a gente falou, a prova maior está aqui. O verdadeiro inimigo, o maior obstáculo para a liberdade de Israel não era o exército filisteu, era a recusa do próprio povo em ser livre. Eles mesmos se tornaram seus próprios carcereiros. Então, vamos voltar para a nossa pergunta lá do início. Por que Deus usaria um cara tão quebrado como Sansão? Agora, a resposta começa a fazer um sentido meio desconfortável, né? Talvez um herói perfeitinho, todo certinho, simplesmente não ia funcionar. Não ia ter o impacto necessário para acordar um povo que estava dormindo em pé. E logo depois da sua maior vitória, matar 1.000 homens com uma queixada de jumento, Sansão chega no limite. Ele está sozinho, exausto, prestes a morrer de sede, e aí, pela primeira vez na história, ele não clama a Deus por vingança. Ele clama por necessidade. Ele finalmente reconhece que sozinho ele não é nada. E Deus responde, faz brotar água de uma rocha. E aquele lugar ganha um nome, En-Hacoré, que significa a fonte daquele que clama. Fica ali como um memorial, sabe? Um lembrete para sempre de que a força de Sansão nunca foi dele. O poder de Deus apareceu no momento de maior fraqueza. Foi só quando o herói admitiu que não aguentava mais que a verdadeira fonte de poder se revelou. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Sansão foi a ferramenta imperfeita, caótica, que Deus usou para perturbar a paz perigosa de um povo que amava a escravidão. Ele foi a crise que precisava acontecer para forçar alguma reação. A pergunta que fica é, se Deus trabalha desse jeito, usando instrumentos tão improváveis, que tipo de ferramentas estranhas será que ele está usando hoje para nos acordar da nossa própria zona de conforto?